Arrumar a casa. Se existe uma frase que hoje define muito bem a postura que o Vasco da Gama adota no mercado do futebol, é exatamente essa. Arrumar a casa para 2024, reformular o elenco, tirar jogadores que não vêm sendo utilizados e trazer atletas para dar um salto de qualidade ao time de Ramon Arreu Dias. E é claro aqui, neste Boa Noite Gigante, iremos falar exatamente sobre a postura que o Vasco hoje adota sob o comando de Alexandre Matos no mercado, visando essa grande reformulação para o ano de 2024. Muitas novidades, vamos falar aqui sobre chegadas, vamos falar aqui, né, claro, sobre bastidores da colina histórica nesse momento de reformulação, falar sobre confirmações, oficializações, melhor dizendo, nessa tarde de hoje, tanto de renovações quanto também de saídas e muitas outras novidades. Um Boa Noite Gigante agitadíssimo, muito movimentado, que você, é claro, torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui, ó, todos os dias, Vascaíno, 3 vezes ao dia, com a Corda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. É claro, contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Estamos aí na meta dos 120 mil e contamos muito com a sua ajuda. Além disso, vascaíno, deixa aí, ó, seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então falar logo de Vasco da Gama, porque olha, Vascão, temos informações a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Primeiramente, quero falar com você, torcedor vascaíno, sobre essa grande reformulação que hoje acontece no Vasco, né? Limpando a casa é hoje a grande frase utilizada internamente visando o ano de 2024. E como foi oficializado nestes últimos dias, a saída, né, de Sebastião Ferreira, de Robson, de Gabriel Dias, a quinta-feira não poderia ter sido diferente também, foi marcada por uma saída, a não renovação do contrato de Alex Teixeira. Nessa tarde de hoje, como está aparecendo aí, ó, nas imagens a vocês, o Vasco publicou um vídeo de agradecimento a Alex Teixeira, confirmando que ele não terá o seu contrato renovado para o ano de 2024. Ao lado de Alex, tem também nessa barca, como a gente acabou de falar, Robson, Gabriel Dias e Sebastião Ferreira. O Vasco tinha 10 ativos, 10 atletas com o contrato sendo finalizado agora, no dia 31 de dezembro, e desses 10, 4 já tiveram oficializada as suas saídas. Ainda resta definir a situação do goleiro Ivan, do Praxedes, resta também definir a situação do Zé Gabriel. Algumas situações já foram definidas, como a situação do Michael, que a gente vai falar já já, a situação do Rossi, que havia um gatilho, né, renovando o contrato do atleta automaticamente, e falta também definir a situação do Paulo Henrique. Ou seja, de 10, 4 não tiveram seus contratos renovados, Alex Teixeira, Robson, Sebastião e Gabriel Dias. 4, ainda há uma incógnita, no caso, Paulo Henrique, Zé Gabriel, Ivan e Praxedes, e 2 apenas que tiveram de fato definidos seus futuros, né? Que é o Rossi e o zagueiro Michael. Inclusive o próprio Alex Teixeira, através de redes sociais, se posicionou, se despediu do Vasco e disse assim, ó, meu carinho, respeito e amor pelo Vasco sempre esteve acima de qualquer coisa, e isso não mudará. Obrigado, Vasco da Gama. Lembrando, o Alex, que foi um atleta que retornou ao Vasco da Gama, mesmo recebendo várias oportunidades e várias propostas de outros mercados, até mesmo da Série A do Campeonato Brasileiro. No meio do ano passado, ele saiu do futebol chinês e veio diretamente para o Cruz Maltino disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Não faltou amor, não faltou carinho, não faltou respeito do Alex Teixeira ao Vasco da Gama, mas infelizmente o desempenho dentro de campo não foi aquele esperado. Ele agora seguirá o seu caminho, a sua trajetória, longe da colina histórica. A gente deseja todas as sortes do mundo ao Cria, por sempre ter honrado, né, a camisa do Vasco da Gama com muito amor, muito carinho e muito respeito. Porém, se o Alex Teixeira não renova para o ano que vem, quem renovou foi ele, o homem, a fera, a máquina, God of Zaga. O Vasco, nessa tarde de hoje, confirmou também a renovação contratual do Maicon. Através de redes sociais, o Vasco disse assim, ó, o Vasco acertou a renovação de contrato com o zagueiro Maicon por mais uma temporada. O jogador, que terminou o ano de 2023 como titular do técnico Ramon Dias e foi importante na arrancada vascaína no segundo turno do Campeonato Brasileiro, teve seu vínculo ampliado até dezembro de 2024. Maicon chegou ao Vasco em junho de 2023 e atuou em 16 partidas pelo Cruz Maltino.
Natural de Barretos, Maicon iniciou a carreira no Cruzeiro e conta com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, além de equipes da Europa. Mais que merecido, né? Maicon aí que jogou muita bola, Maicon que foi uma peça fundamental para essa virada de chave do Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro, já sob o comando de Ramon Arreu Dias. E Maicon, que nessa tarde de hoje mandou um recado ao torcedor vascaíno, falando sobre a renovação contratual com o Cruz Maltina. Fala, família vascaína, tudo bem? Estou aqui invadindo as redes sociais do Vasco. Gostaria de dizer que 2023 foi um ano muito especial na minha carreira, representar um clube tão importante como o Vasco, e gostaria de contar um negócio para vocês. 2024 estamos juntos novamente e conto com o apoio de todos vocês. Te vejo em 2024, tamo juntos. Vascaíno, como vocês viram aí, né, Maicon com um contrato renovado e recado dado ao torcedor vascaíno. Gostou da renovação contratual do God of Zaga? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E vascaíno, falando, né, já sobre 2024, não sobre uma reformulação, mas sobre alguns desfalques que o Vasco da Gama infelizmente terá para o ano que vem no primeiro semestre, tivemos hoje a informação de que o técnico Ramon Menezes convocou alguns atletas para o torneio pré-olímpico que acontecerá. A competição acontecerá aqui na Venezuela, do dia 20 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024. Lembrando que a estreia do Vasco no Campeonato Carioca será no dia 16 ou no dia 17 contra a equipe do Boa Vista. O elenco do Vasco se representa na primeira semana de janeiro ou viajando para os Estados Unidos ou para a Argentina em uma pré-temporada a pedido de Ramon Arreu Dias. Porém, mesmo diante disso, o Vasco não terá dois atletas nessa pré-temporada, que será exatamente ele, Gabriel Peck, e também ele, Marlon Gomes. Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-23, convocou esses dois atletas do Vasco da Gama para esse torneio pré-olímpico que pode garantir aí a vaga da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2024. Ramon chamou, além de Gabriel Peck e Marlon Gomes, nomes como Hendrick, do Palmeiras, Danilo, do Nottingham Forest, Luan Cante, do Red Bull Bragantino e alguns outros nomes aqui do futebol brasileiro. Então, vai fazer falta, né? O Vasco, infelizmente, no primeiro momento, no primeiro período do ano que vem, já perderá uma das duas principais peças desse elenco, né? Ou seja, Ramon Dias, que vai montar o elenco a partir daquilo que estará vendo no início do ano, não terá à disposição Marlon Gomes e Gabriel Peck. É bom eles terem, né, esse período de adaptação vestindo a camisa da seleção brasileira, né, jogando grandes torneios, é claro que é bom, mas é muito ruim, pois vão desfalcar o Vasco no momento de pré-temporada, ou seja, no momento em que Ramon Dias definirá o time titular que vai a campo durante todo o restante do ano. Os dois, que muito provavelmente serão titulares do Vasco em 24, não estarão presentes. Mas enfim, é o futuro deles, informações pelo menos que anima, né, o torcedor vascaíno, que seus crias estarão vestindo a amarelinha, representando o nosso país. E olha, Vascão, falando sobre informações mais importantes também aqui durante, né, esse Boa Noite Gigante, uma quinta-feira muito movimentada, e quinta-feira movimentada principalmente sobre a situação envolvendo o mercado, né? A quinta-feira que a gente trouxe, inclusive pela parte da tarde, a postura hoje que a empresa norte-americana vem tendo com o Vasco e que tanto revolta o torcedor vascaíno, a diretoria, o departamento de futebol, o clube associativo, uma postura de demora aí na resposta das negociações. A gente trouxe essa informação a vocês no vídeo da parte da tarde, que o tempo médio que a empresa norte-americana demora para responder o Vasco se pode dar o aval ou não nas tratativas é de uma média em 10 dias. Ou seja, o Vasco para dar entrada em um negócio, o Vasco para fazer uma proposta, o Vasco para iniciar negociações, precisa de 10 dias para ter o aval da empresa norte-americana. Isso, sinceramente, é uma baita de uma loucura que eu não consigo entender. E aí, nessa parte da tarde de hoje, a gente teve mais informações ainda sobre isso, né? Que o Vasco aguarda o aval da 777 Partners para dar início, não, né? Mas para avançar ainda mais nas tratativas pelo Benjamin Kusevic, zagueiro chileno, mas além dele, outros nomes também hoje estão no radar do Vasco, outros nomes hoje também, inclusive, dependem de um aval da empresa norte-americana para dar avanço nas tratativas. Aí você pode até se perguntar, Lucas, então por que você não sabe desses nomes que hoje o Vasco negocia? Porque hoje essa é a postura do Vasco da Gama. Informações aí do jornalista Bruno Braz, é que o Vasco vem adotando silêncio no planejamento, ou seja, o Vasco não vem dando pistas de como será a sua reformulação para o ano que vem. A estratégia é primeiro essa que a gente falou lá no início do vídeo, na introdução, arrumar a casa. Esse é o objetivo do Vasco, arrumar a casa e depois ir até o mercado de maneira inclusive cirúrgica para apresentar novidades em janeiro com contratações que de fato façam sentido e cheguem para agregar. Dito isso, o que temos a trazer a vocês sobre o panorama do Vasco no mercado?
atletas sairão. Atletas não ficarão no Vasco, né? A gente tem aí hoje, confirmado com a saída de Alex Teixeira, 4 jogadores que não estarão mais presentes no elenco para o ano que vem. Além disso, temos as incógnitas de Paulo Henrique, de Zé Gabriel, as incógnitas de Praxedes, a incógnita do Ivan, a incógnita também, não sabemos, o Rossi teve um contrato renovado, mas se algum outro clube se interessa, ele leva o jogador. São várias incógnitas hoje no elenco vascaíno. O próprio Cauã Barros, né, jogador que volante, esteve no elenco do Vasco nessa temporada de 23, foi utilizado, mas não será mais utilizado por Ramon no ano que vem. O Vasco quer dar um destino ao jogador, um empréstimo, uma venda, não sabemos ainda, até um retorno ao sub-20 é algo estudado. E qual é o objetivo do Vasco nessa temporada de 23? De início pode parecer assustador, mas esse é o planejamento. Com os jogadores que saíram, trazer ativos, outros atletas, como por exemplo, Sebastião Ferreira saiu. O Vasco vai ao mercado e vai trazer um nome de um nível um pouco maior que Sebastião Ferreira para trazer ao elenco e agregar. O Robson saiu, o Vasco hoje negocia com o Kusefic, zagueiro, né, 27 anos, que dá um salto de qualidade ao elenco. O Kusefic não vem para ser titular, vem para compor elenco e ser o substituto do Robson. Além disso, saíram também o lateral direito Gabriel Dias, hoje saiu o Alex Teixeira. Vão vir atletas para substituir esses jogadores que a gente acabou de falar, de um nível um pouquinho maior e que possa agregar ao elenco. Nesse primeiro momento, informações que nós temos é que o Vasco não vai buscar um grande jogador, um reforço de peso, um atleta que para aeroporto. Não é esse o objetivo e a ambição do Vasco nesse primeiro momento de janela. É repor as saídas com chegadas de jogadores de outro nível e ali, quando chegar janeiro, estiver já no meio de um campeonato carioca, dependendo, né, da postura do Vasco, dependendo dos pedidos de Ramon Real Dias, aí sim atacar o mercado com um grande nome, um medalhão, um nome que chegue para subir de fato o nível do elenco em outro nível. Mas de primeira, né, nesse primeiro momento, o objetivo do Vasco no mercado do futebol é exatamente esse: suprir as ausências. Com saídas, trazer atletas para suprir as ausências, suprir as chegadas. Aliás, suprir com as chegadas e a partir daí, a partir do momento em que Alexandre Matos ver no elenco mais a fundo as carências, nas conversas com o Ramon Dias nos primeiros treinos, ver o que realmente falta, atacar o mercado com um pouquinho mais de agressividade para buscar substitutos. Essa é a informação que nós temos. O Vasco quer primeiro montar um elenco completo, montar um time reserva, um time titular, e depois, aí sim, né, trazer esses grandes medalhões. E olha, sinceramente, não adianta nada. A gente teve o Payet, né, não adianta nada de fato, né, trazer medalhões, gastar 20, 30, 40 milhões em grandes nomes e ter um elenco fraco, um elenco limitado. Vimos um Payet no elenco, um medalhão, um baita de um nome, mas o que adianta se não temos jogadores no elenco para jogar para um Payet? Não adianta trazer vários medalhões e no banco cair o nível. No banco não ter uma peça de reposição. Então esse é o objetivo do Vasco: fazer um elenco enxuto, um elenco bom, um elenco forte, um time que não venha a ser composto por apenas 11, mas por 22 jogadores. E aí, Vascaíno, a gente já entra num outro assunto, porque exatamente a partir dessa tangente, vamos falar sobre o zagueiro Kaká. Qual foi a informação que tivemos nessa tarde de hoje sobre esse zagueiro que pertence ao futebol japonês e está apenas emprestado ao Atlético Paranaense? Informações através do João Almirante, ele mesmo, um jornalista que é também um grande influenciador vascaíno, através de contatos com pessoas de Minas Gerais, trouxe a informação de que o zagueiro Kaká de fato tem negociações com o Cruz Maltino. Informações é que nesses últimos dias houve um jogo beneficente entre, né, amigos do Kaká, esse zagueiro, e também amigos do Luan Cândido, lateral do Red Bull Bragantino. Esse jogo aconteceu em Minas, né, no local, né, de nascimento, na sua cidade natal, e nesse jogo beneficente o Kaká revelou para algumas pessoas próximas a ele tem um grande desejo de vestir a camisa do Vasco e que as negociações estariam avançadas. O Kaká é um torcedor vascaíno, Kaká é um zagueiro novo, de 22 anos de idade, que tem esse sonho de vestir a camisa do seu clube do coração. E o Kaká hoje, para a alegria de muitos e para a tristeza de alguns, pode ser sim um reforço para o Vasco. Aí você pode falar: Lucas, por que o Kaká vai vir? Peça de reposição. O Vasco tinha 7 zagueiros no elenco, Robson não ficou, já saiu. Zé Vitor e Miranda serão outros 2 que irão sair. O Vasco vai trazer o Kusefic para a vaga do Robson e vai trazer o Kaká para suprir a ausência ou do Zé Vitor ou do zagueiro Miranda. Certo é, vai ser esse o objetivo, ir repondo as peças ao pouco, visando a temporada do ano que vem. O Kaká seria um bom nome, vascaíno? Coloque a sua opinião aí nos comentários, porque olha, a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira, e amanhã às 7 horas, em ponto,
estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão e, é claro, contaremos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.